Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa videoaula, a gente vai conversar sobre algumas palavras muito importantes dentro da organização, da estrutura de algumas frases, né? Das nossas sentenças. E aí eu vou estar explicando para vocês que essas palavras elas vão fazer parte, né, de um grupo chamado de conjunctions. É um grupo mais variado. Eu vou apresentar apenas algumas dessas palavras nesse momento, que são and, but, or, so e because, ok? Então vamos lá? Até vou representar para vocês através de um quebra-cabeças, que é para vocês guardarem que a função dessas palavras, das conjunctions, é justamente conectar, encaixar, fazer com que as frases se encaixem. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, dentro desse contexto, eu vou mostrar para vocês que as conjunctions, né, as conjunções, elas são palavras que ligam, unem, conectam, reúnem, juntam e, por que não dizer, fazem com que as sentenças se encaixem, como o próprio quebra-cabeças, beleza? E aí vou mostrar para vocês a partir desta frase do que é que eu estou falando. Exemplo lá, por favor. My sister is married. Minha irmã é casada. And lives in Rio. Então, my sister is married and lives in Rio. Eu estou passando para vocês duas informações diferentes sobre a minha irmã. My sister is married. Beleza. E my sister lives in Rio. Ok? Então, são duas sentenças diferentes que eu vou unir através da palavrinha and, que é o nosso e em português, tudo bem? Então, aqui eu tenho a sentença A e tenho a sentença B. São duas situações, duas sentenças diferentes. E aí, através da conjunction, que eu estou mostrando para vocês, que é a conjunction and, que é o e, nosso ezinho está destacado ali na tradução também, a gente transformou essas sentenças, nessas duas sentenças menores, em uma sentença maior. Tudo bem? Então, como eu coloquei aqui na explicação, as conjunções formam uma sentença longa a partir de duas sentenças menores. Então, eu tinha duas informações e a conjunction vai me permitir unir essas duas informações e formar uma sentença maior. Tudo bem? A mesma frase que eu falei com vocês agora, my sister is married and lives in Rio. Então, eu tenho a sentença A e a sentença B. Quando eu uso a conjunction, acontece uma outra coisa interessante. Eu não sou obrigada a repetir o sujeito na sentença seguinte. Por exemplo, se eu digo my sister is married e logo em seguida digo and lives in Rio, eu não preciso dizer quem é que vive no Rio. Eu já sei que é my sister, ok? Então, eu posso dizer my sister is married and my sister lives in Rio. Mas é desnecessário, tá? Então, eu não tenho necessidade de repetir o sujeito na frase seguinte, na sentença B, porque como eu estou unindo as duas sentenças, fazendo uma sentença maior, então o sujeito da primeira sentença, da sentença A, também é o sujeito da sentença B, e eu não preciso me preocupar em escrever lá, tá? Se eu escrevesse, não estaria errado, mas é desnecessário, como o mesmo recadinho que eu deixei para vocês aqui. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Ainda nessa ideia das conjunctions, né, dessa união, eu vou mostrar para vocês essas 5 aqui traduzidas, tá? And, que a gente viu no exemplo, que é o e, but, mas. Cuidado que não é o mais de quantidade, tá? É o mas. Mas temos o or, que é o ou, né? Essa alternativa. So, que é o então, por isso, portanto. E o because, que é o porquê. Cuidado que não é o porquê de pergunta, é o porquê explicativo. Então, aqui eu tenho as principais que a gente vai trabalhar com as suas traduções. Exemplos. Vamos dar um exemplo de cada uma. Aqui eu tenho uma fotografia, né, de uma menina e entre amigos aqui comendo pizza. E aí o exemplo que eu tenho para mostrar para vocês, tá? She buys pizza and celebrates with her friends on Saturdays. Então, olha só.
she buys, ela compra pizza and celebrates with her friends on Saturdays. Então, eu tenho duas situações. Ela compra pizza. And, que é o e, celebra com os amigos dela aos sábados, ok? Então, eu tinha duas sentenças, duas informações. Uma ela comprando a pizza e a outra ela celebrando com os amigos aos sábados, tudo bem? Uni através do and, que quer dizer e. A gente vai perceber que essas duas situações foram unidas, né? Eu fiz uma adição. A ideia aqui é de unir essas duas situações em uma sentença maior. Ela compra pizza e também celebra com os amigos dela aos sábados. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo exemplo. Tô vendo aí um rapaz meio triste. E aí eu tenho a frase: The boy studies too much. O rapaz estuda muito, o garoto estuda muito. But he finds it very hard. Ou seja, o garoto estuda muito, mas ele acha isso muito difícil. Ou seja, aqui eu tenho ideias contrárias. Já que ele estuda muito, era para ele achar tudo mais fácil. Mas a primeira sentença, ela vem como uma oposição à segunda, ela é contrária, tá? Nem todo mundo que estuda muito sente facilidade. Então é o caso aqui. A primeira sentença vai se unir, né, à segunda, mas dando essa ideia de coisas contrárias. Infelizmente, apesar dele estudar muito, ele acha, né, o conteúdo, ele acha isso muito difícil, tá ok? Ideias contrárias, tá bem? Outro exemplo, agora tem um cara ali pensando, né? E aí, a frase dele vem o seguinte: Do you want to study or do you want to watch TV? Você quer estudar ou você quer assistir TV? Então, ele está na dúvida. Por quê? Porque aqui eu tenho uma ideia de alternância, tá? As duas sentenças, a sentença A vai se unir à sentença B através de opções que ele tenha, de alternativas. Então, ele pode, né, na sentença A, do you want to study? Ele pode estudar. Ou a sentença B, do you want to watch TV? Ele pode assistir TV. Então, ele tem opções, por isso que ele está em dúvida, tá? A ideia de alternância vem desse sentido de alternativas, tudo bem? Próximo exemplo aqui, cara todo feliz, né? Um aluno todo feliz. E aí eu vou usar o mesmo exemplo de um estudante, só que agora, presta atenção. The boy studies very hard. Então, o garoto estuda muito arduamente, com dedicação. So, he learns too much. Então, ele aprende muito. Isso é uma consequência, tá? Então, eu tenho aqui um resultado. A conclusão é essa. Já que ele estuda muito, ó, the boy studies very hard. Qual é a consequência disso? He learns too much. Ele aprende muito. Tudo bem? E aí vamos para o último exemplo dessas palavrinhas que a gente está trabalhando. Mesmo contexto da garota com a pizza. She buys pizza because she wants to celebrate with her friends. Eu inverti a frase. Olha só, estou justificando agora. She buys pizza because, porque she wants to celebrate with her friends. Então, ela compra pizza, tá, agora, porque ela quer celebrar com os amigos dela. Então, aqui eu tenho a ideia de explicação. Because, tá, gente? Então, basicamente, a gente vai lembrar dos contextos aqui dos exemplos, mas também das traduções, dessas palavras que vão funcionar para ligar esses elementos que a gente está estudando agora. Tudo bem? Então, pessoal, nesse momento aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção em alguns recadinhos, tá? Numa lista, nós só usaremos and, que significa e, antes do último item, exatamente como acontece em português. Exemplo, I buy pizza, ice cream, pie and juice every week. Eu compro pizza, sorvete, torta e suco toda semana. Como em português, eu não vou usar eu compro pizza e sorvete e torta e suco. Eu não uso esse e, né? Eu não vou usar ands entre cada um deles, tá? Eu vou usar o and, que é o e, apenas antes do último. Tudo bem?
E aqui, dentro desse contexto aí, como eu não posso usar o E, eu vou usar a vírgula, sabendo que a vírgula em inglês a gente vai chamar de comma. Então, ali em cima, tá? Depois de pizza, eu uso common, ice cream common, pie and juice every week. Tudo bem? Então, é só para a gente aqui aproveitar e aprender algo novo sobre o nome de uma pontuação em inglês, que é o commas, né? São os commas, vírgulas. Então, ali onde eu não posso usar o and, eu uso vírgulas, ou seja, commas. Tudo bem? Informação importante. Quando a conjunção because, que é porque, iniciar a primeira sentença, haverá vírgula antes da segunda sentença. Como assim? Vamos olhar no exemplo. Se eu tivesse escrito essa frase na ordem correta, o because não iniciaria a frase, concordam? Eu começaria lá pelo final. Olha a tradução. Porque ela quer celebrar com os amigos dela, ela compra pizza. Na verdade, a ordem direta seria: ela compra pizza porque ela quer celebrar com os amigos dela. Então, aqui eu coloquei o because na frente, o porquê. Então, toda vez que isso acontecer, né, a primeira sentença ficar no final, como lá no caso, she buys pizza, tá lá no final. E o because deixar de ficar no meio ligando as duas sentenças e for para o início, eu vou usar uma vírgula para mostrar onde acabou essa segunda sentença, para mostrar que houve uma troca, uma inversão. Então, olha, because she wants to celebrate with her friends, she buys pizza. Então, é só para mostrar que houve a inversão. Se eu tivesse escrito a frase da maneira do exemplo, né? Ou primeira sentença e depois a segunda sentença, she buys pizza because she wants to celebrate with her friends, tá? Se eu tivesse dito she buys pizza, ela comprou pizza porque ela quer celebrar com os amigos dela, eu não precisaria usar vírgula nenhuma, tá ok? Eu só vou usar vírgula para marcar essa inversão, tudo bem? Justamente porque o conectivo, né, gente? A gente tem ali a conjunction, que em vez de estar lá no meio das duas sentenças, iniciou a sentença, tudo bem? E a nossa última informação, que é muito importante, em algumas situações, nós poderemos, né, encontrar mais de uma conjunção diferente em uma mesma sentença. Então, eu tenho aqui um exemplo bem tranquilo. Ó, it's late, é tarde. And I am tired, eu estou cansado. So, então, I need to go to the bed. Eu preciso ir para a cama. Então, aqui eu tenho o and, tá? Ligando it's late, tá tarde. Está tarde, né? É tarde. I'm tired. E eu estou cansado. E, né, olha o E aí, ó. E eu estou cansado. So, então, I need to go to the bed. Eu preciso ir para a cama. Só para mostrar para vocês que não tem nada de errado em que eu tenha ali sentenças unidas com mais de uma conjunção. Nesse caso, eu tenho 3 sentenças, tá? Eu tenho a sentença a sentença B e a sentença C. E aí eu precisei usar 2 conjunções, tá? 2 conjunctions. Tudo bem, pessoal? Thanks.